Boa noite, bem-vindas, bem-vindos a mais este encontro, ia dizer esta sessão, esta oportunidade de estarmos juntos para conversarmos hoje sobre a temática do acompanhamento espiritual na sequência desta proposta que este ano nós estamos a viver nestas jornadas de formação Como Escutar Deus e vermos como é que através do acompanhamento podemos escutar Deus e tentarmos descobrir. E para isso vamos ter connosco, e temos connosco a companhia de Alzira Fernandes, para quem eu peço uma salva de palmas. Agradecendo de novo também à comunidade Shalom, que nos ajuda a iniciarmos estas noites com um momento de oração, invocando também o Espírito que nos predispõe para escutarmos Deus. Quem é Alzira Fernandes, para aqueles que não conhecem? Quem é Alzira Fernandes? Então, boa noite. É com prazer que estou cá, sobretudo para partilhar a minha experiência de acompanhante espiritual. Sou de Guimarães e trabalhei muito com jovens, era professora de Educação Moral e Religiosa Católica em vários locais, sobretudo Guimarães, e foi isso que me motivou a fazer um percurso de procura. Os jovens colocavam-me imensas questões, sobretudo no secundário, e isso foi o motor para eu enveredar por um caminho de busca e até hoje não parei de buscar. Esta questão da sede, a sede é a sede que nos anima no caminho. Depois deixei as aulas de moral, pedi uma reforma antecipada, na altura foi possível, naquele ano, e para me dedicar precisamente à formação daqueles que querem ir mais longe na fé. Senti que a primeira etapa da evangelização tinha passado, eu tinha estado no ensino 30 anos, e portanto eu comecei muito jovem a trabalhar, e chegou a altura de deixar para realmente caminhar com aqueles que querem ir mais longe na fé. E fiz uma formação com os jesuítas, a Escola de Exercícios Espirituais, há mais de 25 anos, e comecei a dedicar-me a dar exercícios espirituais. E sabem, se não sabem, uma das exigências nos exercícios espirituais é o acompanhamento espiritual. E foi aí que comecei a acompanhar pessoas. Depois, as circunstâncias levaram-me também... Eu tenho uma pequena casa de acolhimento em Guimarães, numa aldeia, e para pessoas que querem fazer um percurso mais personalizado. Já tenho essa casa há 25 anos e chama-se Casa de Sicar. Portanto, o encontro de Jesus com a Samaritana, este encontro a sós. E sempre me motivou o mistério da vida interior. Somos chamados a uma vida interior e nessa vida interior há o encontro com a fonte da água viva. E agora estou a trabalhar há uns anos esta parte no Seminário Maior. É muito interessante, uma mulher acompanhar seminaristas. Portanto, e estou contente porque é uma experiência inédita em Portugal. Portanto, o Seminário Maior em Braga confiou este ministério também às mulheres, estão a ver. E tem sido uma experiência muito gratificante. O estar lá, eu dou espiritualidade e também formação humana, mas há 3 anos que me foram pedindo também para fazer o acompanhamento, sobretudo esta dimensão da oração pessoal. Sabem que a oração pessoal é dos grandes desafios que se colocam, porque é a dimensão mais frágil e mais difícil na vida de um cristão. E não falo só dos leigos, mas também até dos religiosos e religiosas. Estamos muito prontos para a ação, o fazer, mas depois esta dimensão de uma fidelidade a uma oração mais profunda, mais de encontro com o Senhor a sós,
Porquê é que isso acontece? Sabendo nós que essa é uma prioridade, não fugindo do nosso tema, mas agora deixou-me curioso. Porquê é que, na sua opinião, isto acontece? Porquê é que nós sabendo, e temos-lo dito, e o ano passado o nosso tema foi rezar é complicado, mas não tinha nem pergunta nem afirmação, era rezar era complicado e cada um fazia o seu propósito de reflexão sobre o tema e tivemos aqui estes dias. Mas porquê é que, na sua opinião, nós temos dificuldade em fazer da prioridade a prioridade da nossa vida espiritual? A dificuldade é que nós fomos muito formatados para a ação. Mesmo as catequeses aos miúdos, desde pequenos, é para fazer. Damos pouco espaço ao silêncio e pouco espaço, quer dizer, não se ensina nas catequeses, desde miúdos, a ter o espaço de relação mais íntima. Ora, quando a pessoa já é formatada para um tipo de oração mais oral, mais o terço, as orações vocais, numa fase mais avançada vai haver resistências a que a pessoa se predisponha a tirar um tempo para estar a sós com o Senhor. E falo, mas esporadicamente, ou adia para a noite, e depois à noite já está com sono, já sabemos todas estas tentações. Quer dizer que então, se calhar nós precisamos de ter uma maior atenção, um maior cuidado com as crianças, os mais novos. Começar com eles, mas também nós, reparem, um catequista terá que ser testemunha, eu não gosto de dizer dar testemunho, é ser, porque um catequista que reza, nessa fecha a porta e reza no segredo ao Pai, os miúdos pressentem isso. Uma vez uma catequista estava a falar de Jesus e tal, com assim um entusiasmo, e depois o miúdo disse: os teus olhos brilham quando falas de Jesus. E ela disse: brilham porque eu reservo um tempo especial cada dia para estar com ele. Portanto, eu, por exemplo, comecei a ter um ritmo de oração mais pessoal aos meus 17 anos, e quem me motivou muito a viver essa experiência de oração foi a minha experiência em TZ. Eu fui a TZ, como todos os jovens foram, e sabem que em TZ não se ensina a rezar, aprende-se a rezar rezando. E nós, na oração da comunidade, entrávamos, e a oração é caracterizada, é uma oração monástica, tem um longo silêncio de 8 minutos. E é nesse silêncio, imaginem um jovem, e há muitos jovens que vão e aprendem a rezar rezando, começam a perceber que nesse silêncio passa-se muita coisa interiormente. Passa-se muita coisa, e a gente começa a escutar-se. E começa a escutar Deus também no meio desta confusão toda interior. E a partir daí, e a palavra de Deus, portanto, há os salmos, depois o texto bíblico, e a pessoa vai entrando. Eu, por exemplo, cheguei depois dessa experiência e a primeira coisa que fiz foi, no meu quarto, encontrar um espaço de oração. Criei um espaço com uma Bíblia, um ícone, uma vela. E sabem que era muito jovem. Entrava no quarto, fechava a porta e sentia a presença. E era um convite a ir rezar. Estão a ver? Portanto, a questão das catequeses, a questão dos espaços. Eu pergunto aqui quem é que tem um espaço em casa, no seu quarto, para este diálogo com o Senhor. Escolher uma hora, um tempo que seja viável. Às vezes a gente deixa para a noite, mas a noite... Bem, há os que gostam da noite. Mas essa afirmação é um bocado perigosa, os que gostam da noite. Eu, como sou da madrugada, gosto de rezar de manhã cedo, ainda lúcida. Mas, como digo, é preciso disciplina, e disciplina vem de discípulo,
uma certa disciplina, mas primeiro tem que haver uma adesão do coração. Uma adesão, é por ti, Senhor, que eu escolho esta meia hora diária para me encontrar contigo. E reparem, e já entramos no tema do acompanhamento espiritual, porque não há acompanhamento espiritual se não há oração. Estão a ver? Nem sentimos necessidade de acompanhamento se não tivermos também já uma iniciação de oração, provavelmente. Um percurso de relação pessoal. Há aqui uma questão que podemos também clarificar logo desde o início, porque temos muitos termos. Acompanhamento espiritual, direção espiritual, orientador espiritual, guia espiritual, pai ou mãe espiritual. Isto tudo, diz tudo o mesmo? Tem alguma preferência? Pode-nos explicar em alguns tópicos o que é que isto significa? Segundo o meu ponto de vista, e não só, hoje eu penso que hoje é mais acolhida a expressão acompanhamento espiritual. Porquê? Porque, de facto, o diretor espiritual não é o acompanhante, o diretor espiritual é o Espírito Santo. Falámos aqui do Espírito Santo, ele é que é o diretor. Nós, os acompanhantes, somos diáconos, ou seja, estamos ao serviço realmente deste ministério que é entre a pessoa acompanhada e o Espírito Santo. Estão a ver? Nós somos assim uns testemunhas. Eu costumo dizer que eu sou testemunha deste processo de caminho que a pessoa faz com Deus, no Espírito. Por isso, acompanhamento espiritual parece-me porque caminhamos lado a lado. E sabem que a origem do termo veio dos meios protestantes. É muito interessante saber um bocadinho a história do porquê do acompanhamento espiritual. Chamava-se acompanhamento espiritual às pessoas em fase terminal. Nos meios protestantes, portanto, havia as pessoas que acompanhavam espiritualmente as pessoas que estavam em fase terminal e realmente era uma experiência de não saber, porque um acompanhante espiritual não sabe onde é que a experiência vai desaguar. É muito interessante porque é o não saber. E quando se faz o acompanhamento de um doente terminal também não se sabe. Porque a experiência da morte é um mistério, não é? E o modo como o doente faz o percurso deixa quem o acompanha sem querer controlar situações. Portanto, e ao mesmo tempo é bonito comparar porque ao prepará-lo para a morte, no fundo é preparar para um novo nascimento. E no acompanhamento espiritual, quem acompanha também assiste a um parto, a um novo nascimento da pessoa que é acompanhada. E nesse sentido eu opto pelo termo acompanhante, porque caminhamos lado a lado e quem guia realmente é o Espírito Santo. Embora orientador ou diretor espiritual, eu penso que são expressões mais tradicionais, estão a ver, mais tradicionais de uma época em que o diretor espiritual tinha assim um papel de diretor. Hoje penso que nos abrimos mais a um caminhar lado a lado. Sim, porque dá de facto a ideia, o diretor é alguém que dirige. E pelas palavras que usa, a perspectiva é muito mais de um companheiro, de alguém que vai lado a lado, e mais até nem sequer é um protagonista, não. Porque quase está esquecido ou na penumbra, porque o verdadeiro orientador é o Espírito Santo. E em que é que consiste essa companhia? O que é que faz um acompanhante espiritual? Um acompanhante espiritual, portanto, acompanha aquele ou aquela que deseja aprofundar a sua relação pessoal com Deus. E esta pessoa que deseja aprofundar também deseja acertar o passo com Deus. É como uma dança. Aquele que procura
a relação com o Senhor, procura acertar o passo. E quem conduz é o Senhor. Portanto, estão a ver na dança, se um puxa para um lado, outro puxa para o outro, não acertam. E neste sentido, acompanhar significa perceber por onde é que o Senhor está a conduzir a pessoa. Por onde é que o Senhor diz ou toca a pessoa. Portanto, o acompanhante faz de espelho sobre a experiência que a pessoa está a fazer na sua relação com o Senhor. É por isso que não há acompanhamento espiritual sem oração. Estão a ver? A oração é um motor do acompanhamento. Porquê? Porque é na oração que a pessoa vai percebendo as chamadas moções do Espírito, movimentos internos do Espírito na sua relação através da Palavra de Deus. Portanto, a Palavra de Deus vai-me tocando e a Palavra de Deus vai-me transformando. E ao partilhar com o acompanhante vai percebendo a linha com que o Senhor vai conduzindo a pessoa. Portanto, acompanhar também significa ajudar a discernir. Está muito na moda agora a palavra, o discernimento. A discernir o quê? Os chamados discernimento de espíritos. O que é o discernimento de espíritos? São movimentos internos, uns que nos puxam, e todos nós temos essas experiências, uns que nos puxam para mais vida e outros que nos puxam para menos vida. E é aí que temos que fazer escolhas. Às vezes temos vozes internas que nos puxam para baixo. E o que fazer nessas situações? Ou temos toques, a paz, a alegria, os frutos do Espírito. Há que dar-lhe ouvidos. Portanto, a pessoa, ao partilhar com o acompanhante vai sublinhando. A pessoa às vezes tem muitas dúvidas. Será que isto vem de Deus? Por exemplo, a paz. Eu sinto uma paz muito grande. Como é que eu sei que vem de Deus? Essa é uma questão, de facto, muito pertinente, que é o propósito destes nossos encontros. Como é que eu sei que é Deus que me está a falar? Como é que eu percebo Deus na minha vida? Nós percebemos Deus na nossa vida de muitas maneiras. Deus comunica-se e está sempre à espera para se comunicar connosco. Ele faz piruetas, só que nós somos muito opacos a essa linguagem de Deus. Temos que aprender a gramática de Deus. E aprender essa gramática é ir aprendendo através do exercitar-se. Por isso, por exemplo, os exercícios espirituais ajudam muito a pessoa a ir entendendo como é que Deus se comunica com ela. Porque Deus tem uma linguagem própria para cada um. Através das circunstâncias, das pessoas. Por exemplo, perceber que uma pessoa está-me a dizer uma coisa e eu digo, curioso, ela está-me a dizer aquilo que eu tinha pedido ao Senhor para me dizer, e através das pessoas. Ontem ouvíamos não ouvíamos ontem. Há a cananeia que junto de Jesus. Reparem, há este encontro de Jesus com uma estrangeira. E a estrangeira pede-lhe para curar a filha. E Jesus diz que veio para o povo de Israel, para os filhos de Israel. E, portanto, ela, ao dizer que até na mesa dos filhos, caem as migalhas e que os cachorrinhos comem as migalhas. E ela, ao dizer isto, ela tornou-se, espero não dizer uma blasfémia, mas ela tornou-se uma pessoa que ajudou Jesus, também ele, a perceber que a sua missão era muito mais ampla que os filhos de Israel. Que Jesus veio para todos. E ele deixa-se interpelar pelas pessoas. E reparem, e Deus fala-nos através das pessoas. Ele acabou por responder ao desejo daquela mulher, curando-lhe o filho, não sei se é filho ou filha. A filha. Filha, curando-lhe a filha, porque deixou que ela o interpelasse também. Estão a ver? Portanto,
Aquela mulher tornou-se, em certo sentido, a voz de Deus. A voz de Deus, a voz do Pai para Jesus. Estão a ver? Os outros confirmam as nossas vocações. Confirmam também as nossas escolhas. E é nesse sentido também que é útil. Esta coisa do acompanhamento espiritual não é só para padres e para freiras e para monjas e para quem não tem mais nada que fazer. E nisso incluo também os exercícios espirituais, mas propriamente é para todos. Qualquer pessoa precisa de acompanhamento. Deixe-me só acrescentar uma coisinha ainda que ficou. Como é que eu sei que vem de Deus este sentimento? Quando o sentimento... Eu tomei uma decisão, senti paz. Quando essa paz perdura através do tempo, é uma confirmação que vem de Deus. Quando eu senti paz ou entusiasmo, mas passado uma semana eu já penso outra coisa e a coisa mudou, não vem de Deus. Portanto, quando perdura no tempo é um dos sinais de que vem de Deus. E a alegria que vem... Reparem, eu dou outro exemplo, desculpe estar a sublinhar isto, que é importante. Como escutar Deus, ou perceber... Eu posso sentir tristeza. Tristeza é um sentimento. Mas há um tipo de tristeza que me puxa para baixo, me faz fechar em mim própria, que não me deixa viver. Essa tristeza não vem de Deus. Mas pode haver uma tristeza, consequência de um acontecimento que eu vivi, mas essa tristeza faz-me aproximar de Deus, faz-me ter mais fé, mais esperança, mais caridade, mais amor ao outro. Esta tristeza não é... Inácio Loyola usa dois termos, consolação e desolação. É uma tristeza, vou dizer uma coisa que parece um disparate, é uma tristeza que é consolação. Porque a gente utiliza o termo consolação para dizer satisfação, mas não é. Consolação é tudo aquilo que me puxa para Deus. Estão a ver? Tudo aquilo que me puxa para Deus e para a vida. E às vezes há uma tristeza que me aproxima de Deus. E a desolação é tudo aquilo que me tira a vida. E por isso, isto são indicadores que me fazem perceber por onde é que Deus me está a conduzir. E também são indicadores que me dizem, não vais por aí, porque a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que tu sejas feliz. A vontade de Deus é que tu vivas a vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, tudo que me dá vida e me abre aos outros é sinal de Deus. Tudo que me puxa para baixo, me fecha no meu narcisismo, me tolhe, não vem de Deus. Pronto, fechei aqui porque isto é importante, estas dicas, para percebermos estes movimentos. E o acompanhamento espiritual ajuda, ensina um bocadinho a perceber estas nuances e a aprender a ler a linguagem de Deus na nossa vida. E acabou por responder-me também a esta questão, mas de facto insisto nela para aprofundarmos um pouco mais. É para todos nós, não é só para alguns, mesmo no contexto da nossa vida, como casais, pessoas que estão casadas, para mais jovens, para mais adultos, é para todos. A relação com Deus é o centro da vida cristã, não é? Uma relação com Deus que me abre aos outros. Não podemos separar esta relação com Deus da relação com os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Portanto, fazem parte do mesmo mandamento. Portanto, todos somos chamados a esta relação. Se todos somos chamados a esta relação, todos somos chamados a cuidar desta relação. Não só... Eu sou leiga. Não sou religiosa, portanto. E todos, os leigos, os consagrados, todos somos chamados a esta aventura de relação pessoal com Deus. A questão que se põe é como é que eu posso desenvolver em mim esta semente que está lá desde o batismo. Estão a ver? E a questão
é esta: que tempos de qualidade dou à minha vida espiritual? Isto é para todos, porque há padres que também não vivem uma vida espiritual de qualidade. Mas não somos nós, calma. Há padres, de facto, mas estão lá longe. Não, se calhar são de Guimarães ou assim, não sei. Cá entre nós, enfim. O vosso sorriso é a confirmação da asneira que eu estou a dizer, eu entendo. Sim, é verdade, de facto, nenhum de nós está imune a isso, mas muitas vezes, até pela nossa própria formação nos seminários, se pensa nessa questão do acompanhamento espiritual como uma coisa para os padres, para os padres ou para os religiosos. Vamos dizer, aqueles que estão mais comprometidos com a igreja. Agora, para casais, para uma pessoa casada, para um jovem que está na sua profissão. Todos nós precisamos, todos os crentes, aqueles que têm uma relação e se abrem a uma relação pessoal com Deus, todos nós, a tradição da Igreja diz-nos que todos nós deveríamos ser acompanhados. E porquê? Porque dentro de nós está uma semente colocada no batismo que precisa de ir desabrochando. E vai desabrochando através da catequese, através da celebração litúrgica, da Eucaristia, mas também através do acompanhamento espiritual. Porque o toque do acompanhamento espiritual é que nos faz aferir como é que está a minha relação com Deus. É no acompanhamento espiritual que eu vou percebendo por onde é que Deus me está a conduzir, por onde é que eu, às vezes, descambo, e é bom separar o acompanhamento espiritual da confissão, ou do sacramento da reconciliação. O sacramento da reconciliação tem uma missão. O acompanhamento tem outra missão. O acompanhamento é que me faz perceber como está a minha relação pessoal com o Senhor e depois as consequências que isso tem na minha vida de relação com os outros. Ora, isto é para todos, como o batismo, porque somos batizados e porque todos somos de Cristo. Portanto, eu gosto muito de perguntar, como é que está a minha confiança em Deus? É uma questão que já dá aqui pano para mangas. Como é que está a minha confiança encarnada no dia-a-dia, a minha confiança em Deus? No acompanhamento eu vou percebendo que, afinal, eu conto mais comigo do que com Deus. E que até eu digo a Deus o que é que Ele deve fazer. Eu é que lhe digo a Ele, não deixo que Deus seja Deus na minha vida. O acompanhamento ajuda muito a ver estas questões. Estão a ver? Questões... Até neste pressuposto também de que, com a ajuda de outra pessoa, eu aprendo a discernir a voz de Deus, a perceber melhor. Muitas vezes nós aqui falamos, é tão difícil perceber se é Deus que me está a falar. A ajuda de alguém que me vai conhecendo, por isso... Pergunto também, alguém que acompanha deve ter alguma persistência no tempo, não é? Deve perdurar no tempo, não posso, se calhar, saltar de acompanhante em acompanhante espiritual à procura, não sei. A base do acompanhamento é a confiança. E a confiança, portanto, eu vou, abro-me, falo da minha experiência de relação com o Senhor, da minha experiência de relação com os outros, da minha vida, mas não é preciso que eu conte a minha vida toda, porque também às vezes pensa-se que é preciso contar tudo. Não. É muito focalizado nesta relação. E quem está a ouvir pode aferir, confirmar, questionar. Às vezes nós sabemos onde a pessoa vai desaguar, mas, por exemplo, um acompanhante não pode dizer. Por exemplo, eu vou contar aqui um exemplo que eu gostei muito de um retiro que dei aos seminaristas há um mês atrás, e no meio do acompanhamento há um seminarista que me diz, no meio, ele estava a falar de várias coisas, e, por exemplo, um acompanhante tem que estar muito atento
atenta ao discurso, ao que a pessoa está a partilhar. E houve uma frase no meio de uma grande conversa, uma frase em que ele disse isto. Na oração, senti que o Senhor me dizia: fulano, nem uma hora podes vigiar comigo. Que isto vem, é quando Jesus diz a Pedro, não é? Nem uma hora pudeste vigiar comigo. E no meio daquilo, eu percebi que o toque do Senhor estava ali. Nem uma hora podes vigiar comigo, no sentido de que havia um toque do Senhor a dizer a este rapaz: eu desejo ter um encontro contigo mais fundo, cotidianamente. Estão a ver? Uma frase que foi tirada no meio da conversa e o cerne estava ali. Isto para dizer que o acompanhamento ajuda-nos a descobrir estes desejos de Deus. Deus tem desejos e coloca estes desejos em nós. E, portanto, estes nossos desejos mais fundos vão de encontro ao desejo de Deus. Chama-se isto vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre uma vontade que está no mais profundo de nós, de cada um de nós, portanto, e por isso ajudar a pessoa a ir descobrindo o seu desejo mais fundo. Porque é no desejo mais fundo que Deus fala. Porque eu chamo-lhe coincidência de desejos. O nosso desejo mais fundo coincide com o desejo de Deus. E ajudar a pessoa a desbravar o terreno para mergulhar no seu desejo mais fundo é encontrar-se a ela mesma. Estão a ver? E é aí que se dá o novo nascimento. É um nascimento para a liberdade. Liberdade de filho e filha de Deus. Isto é para todos. Agora, eu estou quase convencido dessa importância do acompanhamento espiritual. Quase. Eu pergunto, mas eu agora nesta idade, vale a pena começar com isso? Eu que nunca fiz uma coisa dessas, vale a pena nesta idade? Mas fez no seminário, não fez? Sim, mas vale a pena. Não há uma idade para começar, pode ser em qualquer momento da minha vida que eu me confronto com essa possibilidade e deixo acontecer. Ou há uma idade própria para isso? Vocês conhecem a parábola dos trabalhadores da última hora? Eu considero que até à última hora, e recebem tanto como os da primeira. Portanto, os da última hora, os velhinhos, como o Simeão, que era velhinho, os meus olhos viram. E era velhinho, eu gosto muito, e a Ana, velhinhos, e foi à última da hora que eles tiveram esse vislumbre da presença de Deus. Portanto, para Deus não há tempo nem idade. E, portanto, qualquer idade, qualquer estado de vida, todos nós somos chamados realmente a deixar que esta fonte jorre. E precisamos tirar o lixo que está a impedir que esta fonte jorre, tirar as pedras. Ora, e não o podemos fazer sozinhos, sabem? Nós não somos bons juízes em causa própria. E misturamos muitas coisas e desculpámos-nos, estão a ver? Por exemplo, outra experiência bonita no acompanhamento que faço, eu acompanho muitos leigos, portanto, estou ali no seminário, mas também acompanho muitos leigos e acompanho também algumas religiosas. E o bonito é ver que o processo é o mesmo para todos. Deus quer se comunicar e convida todos a esta relação. Isto não é reservado a alguns. E é uma pena porque é um desperdício se não criarmos condições para podermos, se não permanecerdes em mim, não é? Jesus pede este permanecer. E o acompanhamento ajuda nesse processo do permanecer nele. Ajuda. Porque nos torna disciplinados, porque nos faz cuidar mais da oração, porque nos faz estar mais atentos à relação com os outros, porque nos faz transformar o olhar, sabem? Ver Deus em todas as coisas.
louvar a Deus em todas as coisas. O acompanhamento ajuda a aferir como é que eu estou nisto, como é que eu estou. Estão a ver? E periodicamente eu faço o meu ponto de situação. Aliás, vocês sabem que agora está muito na moda também, não é na moda, também por necessidade, os acompanhamentos psicológicos, as terapias. Não será que também se procura muito isso porque perdemos esta nossa tradição? Porque também fizemos, e há pouco já referiu isso, mas, e até falando da minha própria experiência no seminário, não houve durante muito tempo uma confusão entre a confissão e o acompanhamento, entre o sacramento da reconciliação, mesmo na nossa prática e daqueles que Sim. Aliás, se propunham a fazê-lo. É por isso que eu gosto de acompanhar, porque as pessoas não se podem confessar a mim. Sim. E isso separa logo as águas. Sim, é uma mais-valia. A sua experiência acaba por ser uma mais-valia para mostrar-nos que não tem nada a ver, ou melhor, que não quero dizer também de uma forma muito bruta, mas são diferentes, de facto, são duas coisas diferentes, complementares. Eu ia dizer não tem nada a ver, mas elas completam-se. São complementares porque tendo acompanhamento espiritual, vou ter necessidade de me aproximar também com mais frequência, talvez até, do sacramento da reconciliação, precisamente por causa desse confronto comigo mesmo e desse reconhecer que a voz de Deus está ali escondida por meio de muitas pedras, muitos pedregulhos, e portanto eu tenho que me libertar deles, e o sacramento da reconciliação traz essa força do perdão como sacramental. Mas como é que nós podemos, não sendo só dizendo assim, ok, temos alguém que não é padre e que pode acompanhar, mas são coisas de facto diferentes, complementares, mas diferentes, são caminhos diferentes. O acompanhante espiritual não faz um juízo, reparem, a pessoa... Não dá penitência, já estou a ver. Não dá penitência, não faz um juízo moral, ouve a pessoa, deixa que a pessoa exista naquilo que ela traz, naquilo que ela é, sem... nós, por exemplo, esta questão, por exemplo, do perdoar ou deixar, não existe no acompanhamento. O acompanhamento é uma relação muito mais livre, porque a pessoa é acolhida na sua história, nas suas questões, nas suas dúvidas, e nós vamos fazendo o caminho com a pessoa. Vamos escutando, percebendo, abrindo aí brechas, questionando. Às vezes a pessoa precisa de um apoio psicológico. Portanto, o acompanhamento dá precisamente para perceber, destrinçar bem as águas. Se a pessoa tem problemas morais e problemas, então aconselha-se a ir falar com o sacerdote, no sentido de pôr essas questões mais de nível moral. Portanto, o acompanhamento é muito lato. E se sentimos que há determinados problemas psicológicos, aconselhamos talvez um psicólogo que possa ajudar aí nestas questões mais de infância, histórias de infância, e por isso é muito mais abrangente. Mas também estou a perceber que não é para qualquer um. Com toda essa dinâmica tem que haver uma preparação, tem que haver uma formação do próprio. Primeiro, a pessoa que acompanha tem que ser uma pessoa que é acompanhada. Mas como é que eu encontro? Eu agora estou mesmo quase convencido. Como é que eu ia pensar assim, é o meu pároco, é um padre, mas afinal já não é aí que eu vou bater à porta. Como é que eu vou encontrar, como é que se encontra um acompanhante espiritual? Como é que todos nós que aqui estamos e à saída vamos preencher uma ficha para nos inscrevermos para... Não? Ok. De qualquer modo, como é que nós descobrimos um acompanhante espiritual? Não vamos agora todos bater à porta da Alzira, suponho eu, mas como é que não estão aí anunciados? Como é que se descobre um acompanhante espiritual? Como é que se descobre? Isso é um bocado difícil, quer dizer, os acompanhantes espirituais, há sacerdotes em paróquias que são bons acompanhantes espirituais. Porque ou receberam uma formação, mas sobretudo uma pessoa muito fiel à oração, uma pessoa muito fiel ao impulso do Espírito nela mesma,
e tendo a prática de ser acompanhado, pode ir acompanhando. Mas depois é preciso também estudar, é preciso também ter uma formação. Eu trabalho muito com os jesuítas. Sabem que os jesuítas são formados também para o acompanhamento espiritual, por causa dos exercícios espirituais. Que há uma relação também muito forte entre a experiência de retiro ou de exercício espiritual espirituais e acompanhamento. Porque nos exercícios espirituais, Santo Inácio dizia que é preciso acompanhamento. E, portanto, há muita gente que procura os jesuítas para serem acompanhados, para além dos exercícios espirituais. Porque tem uma longa tradição. Sabem que Santo Inácio Loyola, eu diria que ele foi o primeiro mestre da suspeita. Fala-se do Marx e do Nietzsche como mestres da suspeita. Suspeita aqui é suspeitar de nós mesmos, mas Inácio de Loyola já foi, no século XVI, um grande mestre da suspeita de si mesmo. Suspeitarmos de nós próprios, das nossas motivações, daquilo que dizemos e daquilo que fazemos, daquilo que sentimos, das contradições. Nós somos assim um mundo que precisa de ser destrinçado. Hoje chamamos o autoconhecimento, uma coisa muito próxima disto, não é? Os exercícios espirituais são um bom método de autoconhecimento, mas não só de autoconhecimento, também de conhecimento do outro, que é Deus. E o bonito está aqui. À medida que eu me vou conhecendo e à medida que vou conhecendo Deus, mais me conheço. E por isso eu digo que os jesuítas têm uma formação longa, por causa de Inácio, que falou de discernimento de espíritos, uma formação longa no acompanhamento. E estão disponíveis, portanto as pessoas muitas vezes recorrem e pedem. Mas agora há também religiosas e leigas, como eu, conheço outras leigas que fizeram formação nesta área com os jesuítas, que são acompanhadas, já sou acompanhada há muitos anos. Também o ser acompanhado ajuda muito no processo. E depois, também, o acompanhar, nós aprendemos muito acompanhando. E este ministério também é um ministério de despojamento, sabem? Porque também há armadilhas neste ministério de acompanhamento. Algumas tentações, por exemplo, manipular o outro, a manipulação do outro, ou o agente poder se envaidecer porque a pessoa chegou a um patamar profundo da relação com Deus e a gente pensa que fomos nós, e não fomos, porque é sempre o Espírito que faz o trabalho. Por isso, exige uma vigilância muito grande e até um despojamento se a pessoa diz, olha, não me encaixo com a pessoa, consigo, não me encaixo, portanto. E às vezes ter esta humildade de orientar para outra pessoa. Estão a ver, também é um trabalho de despojamento e de... Mas, ao mesmo tempo, aquilo que me encanta é ser testemunha das maravilhas que o Senhor faz nas pessoas, sabe? E isso é o mais bonito de tudo, é perceber... Eu dei um retiro a semana passada e uma jovem que andava alheia de tudo, e ela era imigrante venezuelana, fez uns exercícios de 3 dias, um retiro de 3 dias, uma jovem... O que é que acontece nesses 3 dias? Eu não deixo esquecer o testemunho que ia dar, mas o que é que se faz em 3 dias num retiro? O que é que propõe em 3 dias de retiro? Há uma pedagogia, e essa pedagogia a primeira parte é fazer uma experiência, a partir da palavra de Deus, uma experiência do ser amado. Todos nós, em primeiro lugar, somos amados como somos, independentemente de eu ser bom ou ser mau. Porque Deus amou-nos primeiro. E a gente tem muita dificuldade em aceitar isto, em fazer esta experiência. Eu aprendi, e costumo dizer muitas vezes, acho que se calhar já o disse aqui também, que o primeiro mandamento não é amar a Deus, o primeiro mandamento é deixar-se amar por Deus. Porque
é o que acabou de dizer. A nossa maior dificuldade não é amar a Deus quando nós reconhecemos o Deus na nossa vida. A maior dificuldade está antes. É eu sentir-me filho amado de Deus. Precisamente nos exercícios 3 dias faz esta experiência do deixar-se amar. E agora volto ao meu exemplo. Esta jovem, pela primeira vez, fez uma experiência de ser amada. Isto não se explica, experimenta-se. Estão a ver? E é muito bonito ouvir o outro dizer: eu fiz esta experiência. A gente só prepara, dá os pontos, um texto, os pontos, e depois a pessoa tem o seu tempo. A pessoa é que faz os exercícios. Tem o seu tempo de silêncio, e depois a natureza. Deus fala muito através da natureza. E de um momento para o outro, ela sentiu esta experiência de ser amada. Estão a ver? Isto é real, isto é possível. Deus saboreia-se. Inácio tem uma expressão que eu gosto muito. Não é o muito saber, mas o saborear as coisas internamente. E nós temos o Salmo, saborear e ver como o Senhor é bom. Saborear. A Deus não se vai pelas ideias. A Deus vai-se pelo coração, pela profundidade. Mas nós tivemos uma formação, nós não, vocês não, mas eu tive uma formação muito baseada na doutrina, num Deus racional que se explica. Depois, naquele confronto com a ciência e a preocupação que nos despistou do essencial, que é provar aos cientistas que Deus existe, não é? E depois os miúdos na catequese e na escola querem provas científicas da existência de Deus. E nós andamos por ali entretidos com essas questões, quando o que nos está a dizer é que não é propriamente a doutrina que nos leva ao encontro com Deus. A doutrina é uma consequência da relação com Mas Deus. se não há relação, que adianta? Se não há relação, nós ainda estamos no cumprimento das regras. Lembram-se de São Paulo, a lei e o espírito. Nós ainda estamos no cumprimento da lei. Se eu vou à missa ao domingo para cumprir uma lei, um preceito, eu ainda não descobri o amor de Deus. Porque eu vou à Eucaristia para me alimentar desse amor de Deus. É muito diferente de cumprir a lei. Portanto, é preciso fazer a coisa ao contrário. Estão a ver? As regras são boas, são como, eu diria, quando a gente faz assim uma caminhada e usa aqueles bastões, as regras são para isso, são os bastões, mas não são o sentido. A gente vai a Santiago, o sentido é chegar lá, o bastão é para ajudar, as regras são o bastão, mas o sentido é aquilo que me leva, o sentido é Deus, e é a relação com Deus que me puxa, não são os bastões. Os bastões são para ajudar. Podem até nem existir bastões e eu vou na mesma. Ama e faz o que quiseres, diz Santo Agostinho, que eu acho que é a expressão máxima da liberdade, é ser movido pelo amor. O amor é paciente, o amor é prestável, o amor é benigno, o amor tudo suporta. Eu quando rezo isto, eu assim, o amor, não sou eu. Agora, se eu recebo este amor, eu vou ser capaz de ir amando, de ir tendo paciência, de ir... Portanto, este deixar-se amar é a base e é o mais difícil porque as nossas experiências muitas vezes não começam por aí. E satisfazendo a minha curiosidade, e depois, no resto dos dias? Esse é o primeiro grande momento? O primeiro grande momento, e eu fico vislumbrada e digo, eu quero-me abrir este amor, mas depois percebo que eu sou inconstante. Sou frágil, vulnerável, sou fraca. Eu tanto quero como depois já estou virada para o outro lado. E, portanto, faz-se a experiência de descer a mim própria, de descer à nossa divisão interna. Eu quero, não é? Como o São Paulo dizia, que não é? Eu quero, mas faço o contrário daquilo que quero. Portanto, perceber em mim este mecanismo que me impede de dar resposta a este amor, e por isso desço e rezo esta divisão interna. As raízes que me levam, muitas vezes, a perceber este mecanismo que me faz afastar deste amor. Este é o segundo momento.
Estão a ver? É um autoconhecimento, mas à luz de Deus, porque eu estou a rezar isto tendo como base este amor. Eu sei que sou amado, por isso eu não tenho medo de entrar em mim e perceber os meus mecanismos de recusa, de estas resistências internas. Portanto, tudo aquilo de negativo que há em mim, rezar as resistências. Em nada põe em causa o amor de Deus em por nada mim. põe, porque eu já fiz a experiência dele. E por isso eu não tenho medo. Eu vou com ele visitar as minhas sombras e começo a vê-las. Estão a ver? Começo a vê-las e a numerá-las, faz parte de mim. Isto depois leva-me ao terceiro patamar, que é sentir que este amor que eu senti primeiro é um amor que me salva. É um amor que não me faz fechar nesta espiral do medo, no espiral do ódio ou no espiral da divisão interna. E por isso eu sinto-me agarrada. Portanto, fazemos a experiência de ser salvos, porque é outra coisa que eu pergunto. Já alguma vez fizeram a experiência de ser salvos por Deus? Que é terceiro patamar, estão a ver? O amor de Deus eu experiencio, mas depois o ser salvo, o ser agarrado. Resgatado por Deus do pecado e da morte. Faz-se esta Ressuscitado, experiência. podemos dizer. Resgatado. Eu aqui dizia muitas vezes, alguns lembram-se deste tempo, não é? Nós somos homens e mulheres ressuscitados, é isto. Estão a ver? Eu é que não sabia explicar desta maneira. É isto, é sermos resgatados por Deus. Portanto, e a vivermos experiência como dos 3 dias termina com o olhar fixo em Cristo. Cristo é aquele que me salva, que me agarra, e eu posso caminhar com Ele mesmo apesar das minhas sombras, porque Ele já me apontou um caminho de liberdade. E isto é maravilhoso, porque depois eu desejo continuar a experiência do caminho com Ele, porque senti que Ele me agarrou e me conduz e me mostra um caminho seguro. Um caminho seguro, e eu com Ele não vacilarei, como diz o Salmo, não é? E depois, de facto, as regras já fazem sentido. Já não são as regras que me vêm de fora, mas sou eu que as quero para mim. Para me ajudar para o fim para o qual eu sou criada, que é o louvor. É muito bonito o louvar, o amar, o viver na comunhão. As regras ajudam, porque nós somos muito indisciplinados, apesar de tudo. Não é? Nós temos muito boas intenções e queremos. Mas depois há em nós a tal mola ou divisão interna que nos faz assim, eu bem quero. Não é? E, portanto, estar atento, e Jesus realmente, quanto mais a gente se liga a Ele, mais temos possibilidade desta fidelidade ao amor. Há uma resposta, mas primeiro somos amados e depois há uma resposta. E digo que é uma aventura, sabem? Eu digo que o Senhor quer nos abrir um horizonte amplo de vida e um horizonte amplo com Ele. E isso é um caminho libertador. Nós somos feitos para a liberdade, de facto. Há uma coisa que o Papa Francisco diz que eu gosto muito, que é o bilhete de identidade do cristão. Nome: Filho de Deus ou Filha de Deus. Estado civil: livre. E eu acho que é isto. Estado civil não importa ser casado, solteiro, o estado civil é ser livres em Cristo. Estão a ver? E por isso somos todos chamados, e se possível acompanhados uns com os outros, para não descambar tão facilmente. Para terminarmos esta nossa partilha e depois também podermos escutar aqueles que nos estão a ouvir, eu ainda tenho uma outra questão que é relacionada com o período de tempo. O acompanhamento espiritual tem uma periodicidade? É cada um que a define? Existe alguma orientação básica? Uma vez por mês, uma vez por semana, de 15 em 15 dias? Enfim, estou a dizer assim alguns exemplos para nos explicar. Há pessoas, isto depende das pessoas, há pessoas que mais disciplinadas, que preferem, por exemplo, para começar de 3 em 3 semanas, quinzenalmente, para haver um ritmo. Também por causa da oração, porque a pessoa vai começar a ser mais fiel à oração. Mas depois a pessoa é que vai pedindo. Eu, por exemplo, faço acompanhamentos até online, que também é possível agora, com as novas tecnologias.
pessoas que estão longe, e a pessoa vai solicitando. Há um período que é mais rígido, mas depois as pessoas vão solicitando à medida que necessitam. Que pode ser mensal, mas, por exemplo, dizem-me algumas que se deixam para muito tarde, depois começam a já não saber em que ponto de relação estão com o Senhor, ou como é que estão as coisas, ou a vida. Porque são momentos de paragem e são momentos de questionamento: onde estou? Onde estás? Não, o Senhor faz-nos esta pergunta, quando fez esta pergunta a Adão: onde estás? Precisamente, onde estás? O acompanhamento ajuda a responder a esta pergunta: onde estás? E por isso não há uma regra fixa. Também se vai vendo com o acompanhante, se a pessoa está com uma situação difícil, que precisa de sair dela, ou precisa de um discernimento em relação a um assunto que tem que decidir, aí o acompanhamento é mais periódico, mais assíduo. Qual é a principal característica de uma pessoa que se predispõe para ser acompanhante espiritual? Qual deve ser, na sua opinião, a principal característica de alguém para eu estar mais atento a ver se encontro um bom acompanhante espiritual? Qual é a principal característica que deve ter alguém que se predispõe a fazer esse acompanhamento? Isso é difícil, mas eu penso que uma das principais características é a pessoa ser apaixonada por Cristo. A principal é esta: apaixonada por Cristo. Porque quando se é apaixonado... Aquela pessoa que é onde brilham os olhos quando fala de Jesus. Sim, porque estando apaixonado por Cristo, quer que os outros façam o mesmo tipo de experiência. E realmente é verdade. Quem tem um encontro verdadeiro com Cristo deseja que os outros façam essa experiência. E por isso, eu penso que é a principal característica. E sabem que o apaixonamento é que dá sentido à vida e dá cor à vida. Vocês sabem todos, quando nos apaixonamos, não é? A vida tem outro sabor, outra cor. Penso que eu não tinha pensado nesta questão, mas acho que é o apaixonamento. Muito obrigado. Uma salva de palmas para a professora obrigada. Alzira. Obrigado. Obrigada. Abrimos agora a vossa participação, que já está a acontecer, porque estão ativamente participantes na escuta, mas agora podendo levantar as mãos ou a mão, não só para louvar o Senhor, mas também para partilhar, para falar connosco. Lá de casa, se quiserem, também podem, como nos dias anteriores, mas porventura estarão alguns hoje pela primeira vez. Estamos 1051 lá de casa, já sabem, os 1000 esqueceram-se de fazer o clicar no iniciar o Zoom, mas os 51 que nos acompanham, a quem também saúdo de modo especial, podem também colocar por mensagem a vossa questão ou a vossa partilha. Aqui alguém que queira levantar a mão, fazem favor para que o micro se aproxime de vós, mas tenho já aqui uma pergunta lá de casa. Quais são os 3 principais benefícios do acompanhamento espiritual? Os 3 principais benefícios do acompanhamento espiritual. Talvez direi eu já, para ajudar a complicar. Ajudar, exatamente, para ajudar-me a perceber quem eu sou, não é? Ajudar-me a perceber as minhas sombras, ajudar-me a perceber aquilo que vem de Deus e não vem de Deus, que às vezes eu quero me enganar a mim mesmo. Eu vejo isso como um benefício muito claro de alguém que me acompanha. Mais 2. O discernimento dos espíritos, portanto, as moções internas. E o 3º é também o discernimento vocacional. A vocação. Portanto, também entra aqui no acompanhamento espiritual o meu discernimento vocacional? O discernimento vocacional entra no acompanhamento espiritual. É um dos pratos fortes do acompanhamento espiritual. Vou dizer assim, o propósito pelo qual eu vim ao mundo, ajudar-me a perceber qual é o meu propósito, qual é a minha missão no mundo. Ajudar a perceber qual é o tal desejo profundo que eu falava há bocado, colocado em mim e que coincide com o desejo de Deus
para mim. E por isso o acompanhamento espiritual ajuda a perceber, no fundo, a razão para a qual eu fui criada, o sentido da minha vida, o sentido por o qual eu vivo. Isso é muito importante. Eu continuo a dizer, como disse no primeiro dia, que então nós vamos para o ano, vamos suspender esta presença aqui, porque só lá de casa é que fazem interação connosco. A direção espiritual pode ou deve inserir-se na pastoral da escuta. Num dos dias eu referia, até citando Armando Mateo, que no livro Converter Peter Pan, diz que em todas as comunidades, em todas as paróquias, nós, os párocos, devíamos deixar os sacramentos, até a própria Eucaristia diária, para nesse dia termos um dia da escuta. E agora alguém aqui faz esta pergunta. O acompanhamento espiritual pode dizer-se que se relaciona com esta pastoral da escuta que precisamos de implementar nas nossas comunidades? Pode-se inserir, mas é muito mais específico que uma pastoral da escuta. Eu, por exemplo, em TZ faço a experiência da escuta. Pedem-me essa missão da escuta. E a escuta é muito mais aberta. Às vezes, a pessoa que vem precisa de umas dicas, precisa de falar sobre questões, e por isso é muito mais ampla a escuta, porque às vezes a gente nem diz nada, só ouve, enquanto que o acompanhamento espiritual é muito específico. Portanto, também há a escuta, claro, e a escuta empática é a base, mas depois há um avançar, porque tem a ver com a relação com Deus. Enquanto a escuta pastoral pode um não crente também precisar desabafar, porque o acompanhamento espiritual não é igual a desabafar. Estão a ver? O desabafo pode fazer parte, mas não é específico. Enquanto que na escuta, a escuta é muito mais abrangente. Pode ligar-se mais com essa oportunidade de desabafar de alguém que me ouve. De alguém que me ouve, e é a escuta isso não empática. É o acompanhamento espiritual. Isso não é o acompanhamento espiritual. O acompanhamento espiritual é muito mais específico. Bem, obrigado. Então, aqui, entre nós, faz favor, pode dizer o nome. Tá, boa noite, me chamo Lisiane. Eu estou há pouco tempo em Portugal e gosto muito de fazer os exercícios espirituais e acompanhamentos. E eu queria saber assim, se tem algum local, um site, alguma coisa assim, que aparece períodos que acontecem os retiros e de quanto em quanto tempo a gente pode fazer eles. Aqui no Norte há um centro, eu não devia fazer publicidade, não é? Mas estamos entre crentes, não é? Há aqui perto de Braga, 6 km, Soutelo. Sim. Há um centro de espiritualidade inaciana que promove exercícios espirituais, e há um site, há uma página que se põe Casa da Torre e aparece uma série de propostas e a pessoa pode se inscrever nos exercícios de 3 dias, de 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, o máximo é 30 dias. Também há, Santo Inácio pensou nos exercícios 30 dias. E, portanto, pode lá procurar e inscrever-se livremente. É muito interessante porque são propostas muito concretas e vocês podem se inscrever livremente, tem várias datas e é acessível a todos. E a Casa de Sicar, o quê? Há pouco falou que disponibiliza Sicar, também essa experiência. O que é que acontece na Casa de Sicar? A Casa de Sicar é um bocadinho diferente porque não há um calendário fixo, como na Casa da Torre. É de acordo com a minha disponibilidade e com a disponibilidade da pessoa. Portanto, são personalizados. Podemos lá ir visitar essa casa? Ou é mesmo uma casa? O que é isso, a Casa de Sicar? É uma casa casa pequenina. É uma casa de acolhimento, tem 3 vertentes: o acolhimento, um espaço para a vida interior e um espaço para a criatividade. E a pessoa, basta combinar, como eu sou um bocado itinerante, basta combinar e podem ir, estar, conhecer o espaço
e depois propor. Por exemplo, às vezes há catequistas que vão para uma tarde, por exemplo, ou um dia fazer silêncio. Também livremente, se quiser tirar um dia de silêncio e estar, ou conversar, ou falar, mas assim muito mais livre. Não, ou marcar uns exercícios 3 dias, ou 8 dias. Portanto, mas é de acordo com aquilo que as pessoas pedem. A Casa Sicar vai muito ao encontro das necessidades das pessoas. Quer dizer, eu estou a precisar disto. É possível, não é possível? Mais do que um plano de atividades, já tivemos plano de atividades, mas eu cheguei à conclusão que nesta fase é mais interessante ir de encontro às necessidades das pessoas concretas. Eu preciso de um retiro de 3 dias, preciso de um dia de silêncio, posso ir aí estar, preciso de uma conversa. Pode-se pernoitar na casa? Pode-se pernoitar também. Tem havido várias questões que eu vou resumir numa só, que estão relacionadas com quais são os primeiros passos para se entrar neste processo de acompanhamento espiritual. A outra pergunta é o que é que eu tenho de fazer para começar a ter acompanhamento espiritual? Qual seria o primeiro passo para entrar neste processo? Tomando consciência da sua importância, e essa importância como necessidade vital para mim, o que é que eu poderia fazer hoje à noite? Não, que já é um bocadinho tarde, mas depois de amanhã ou além, qual é o primeiro passo que eu posso dar? Imaginem que uma pessoa vem ter comigo e me diz: eu quero ser acompanhada espiritualmente. Isso mesmo. O que é que responde? É mais fácil. Isso mesmo. Primeiro, eu é que não sei dizer assim. Primeiro eu gostaria de conhecer um bocadinho o percurso de fé da pessoa. Percurso de fé, se tem prática de oração, que tipo de oração. Estão a ver? É preciso primeiro conhecer a pessoa. Isso já é acompanhamento. Começar a conhecer a pessoa. E depois perceber onde é que a pessoa está. Porque a pessoa já traz a sua riqueza. E a partir daí, com a pessoa concreta, vamos dando passos. Por exemplo, a pessoa já tem um ritmo de oração, essa oração ajuda a perceber estes movimentos do espírito, às tantas é uma oração mais vocal. Vamos primeiro aperfeiçoar aqui uma oração mais profunda, estão a ver? E começa a dar dicas para que a oração seja mais profunda. Que tipo de texto a pessoa usa. Portanto, é a partir daqui. Se a pessoa tem, como é que se é disciplinada, se a pessoa está no 000, começar a aprender a rezar. Este fecha a porta e reza no segredo é a base. Estão a ver? É a base. Mas um espaço de referência de oração, por exemplo, em casa também, como um primeiro passo. Ter um espaço no meu quarto ou até mesmo um espaço próprio em casa. Espaço próprio. Isso é um desafio que lanço a vocês. Como é que está o meu espaço pessoal de oração? Nós temos o espaço para a música, nós temos o espaço para a cozinha, temos o espaço para comer, temos a sala para não sei o quê. E espaço de oração? Temos? Estão a ver? Começa por aqui. O lugar da oração é fundamental. Onde eu me sinto a gosto. O lugar diz mesmo o espaço físico. Físico. Não serve em qualquer... Não serve. Serve. Não é... Serve em qualquer lado, mas... A gente pode rezar... Eu gosto muito de rezar na natureza. Mas ter um espaço em casa também me ajuda ao recolhimento. Muito bem. E o retiro onde entrei? Pode ser o ponto de partida ou não é um bom ponto de partida? Os exercícios espirituais ajudam no treino do acompanhamento e da oração ao mesmo tempo. É também um bom ponto de partida, então, é um bom podemos ponto dizer. De partida começar por uns exercícios de 3 dias, por exemplo. Uma última ronda. Vamos, aqui em cima, deste meu lado esquerdo. Lá de casa vão fazendo também algumas perguntas semelhantes. Uma pergunta também sobre acompanhamento espiritual e direção espiritual é a mesma coisa. Falámos disso logo desde o início. São terminologias, embora aqui a preferência para acompanhamento espiritual. Então, faz favor. Boa noite. Chamo-me Emília e gostaria muito, se fosse possível,
que a Alzira aprofundasse um bocadinho mais esta frase. O nosso desejo mais profundo coincide com o desejo de Deus. Obrigada. Bem, isto daria para uma noite, um outro serão, porque isto é muito denso, não é? Esta questão, porque isto toca com o conhecimento próprio. Quem sou eu? É a grande questão. A coisa mais difícil é conhecermos a nós mesmos. É um longo caminho, é para toda a vida. E, portanto, uma coisa é este conhecimento próprio. Mas o conhecimento próprio feito à luz de Deus, portanto, caminhando com Ele, sabem que quanto mais próximos estamos de Deus, mais nos conhecemos a nós. Porque a luz ilumina-me e faz-me ver quem sou eu. E à medida que eu vou aprofundando, é curioso, a relação com Deus aprofunda a relação comigo. E vou descendo, a Deus vai-se descendo, já dizia São Bento, a Deus vai-se descendo. Não é subindo, é descendo. E à medida que eu vou descendo, vou descobrindo aquilo que é original em mim, aquilo que é irrepetível, que ninguém tem. Aquilo que faz de mim imagem de Deus. E é aí, reparem, isto é um percurso que se vai fazendo na minha relação. E é aí que eu descubro que qual é o meu desejo mais fundo. E ao descobrir o meu desejo mais fundo, eu sinto que há esta comunhão profunda com Deus, nesse meu desejo mais fundo. Mas cada um tem que fazer este percurso pessoal. Às vezes nós temos muitos desejos e somos povoados por muitos desejos. Mas o nosso desejo mais fundo, mais profundo, eu diria que é este desejo do ser amado e amar. Ser amado e amar. Eu gosto de ser assim porque eu sou amado e depois este amor me leva a amar. Não é? Nós damos só o que recebemos. Mas isto é um processo lento, é um processo de verdade, é um processo que nos faz conhecer os nossos mecanismos que nos puxam para a não-vida, mas também é um processo libertador que me faz perceber que eu sou chamada à vida. E, portanto, a nossa primeira vocação é viver. Não sei se já descobriram. A nossa primeira vocação é viver. Viver a vida que nos é dada. E nós desperdiçamos. Viver em profundidade, a partir da profundidade. E escutar este desejo mais fundo que nos habita. Mas precisamos tirar o tal entulho e as tais pedras que impedem. Por isso a procura, a sede é indicador da procura. Houve uma vez um aspecto que o irmão Roger de Taizé disse que é muito bonito. Aquilo que nos faz unir a todos os seres humanos, seja de que religião for, é a sede, é a procura. E de facto é essa sede que nos habita, que nos faz entrar e descobrir o nosso desejo mais profundo, que no fundo o desejo mais profundo é o desejo de comunhão. É o desejo de comunhão. Porque é essa a marca, nós não nos bastamos a nós mesmos. Somos chamados à comunhão. Aqui mais uma pergunta. Vamos terminar então com a última intervenção. Muito boa noite. Nelson, eu queria colocar uma pergunta que é a seguinte. Nós fomos habituados e mentalizados de que para estabelecermos uma relação com Deus mais íntima era através da confissão, do sacramento da confissão.
O que nos propõe aqui, hoje, substitui a confissão? Não precisamos da confissão? Obrigado. Mas está a falar do acompanhamento espiritual? Não. Nós há bocado já dissemos, a confissão tem o seu lugar. Aliás, no seminário há uma cadeira, uma disciplina que se chama, que eu acho bonito, formação de consciências. E na formação de consciências há o sacramento da reconciliação e o acompanhamento espiritual. Os dois ajudam a formar consciências. E tanto um como o outro são importantes no caminho da relação com Deus. E nenhum se substitui ao outro. A confissão tem o sacramento da reconciliação, é um sacramento, portanto é o sacramento da cura, da reabilitação, e o acompanhamento espiritual é o percurso a longo prazo de afinamento dos tais passos, do meu passo com o passo de Deus. Portanto, os dois fazem parte, como a Eucaristia, como os outros sacramentos, fazem parte do caminhar. Somos um povo a caminho do caminhar. E cada coisa tem o seu lugar. E não podemos dizer qual é o mais importante ou o menos importante. É uma questão falsa. Porque cada coisa tem o seu lugar. E Jesus, na sua vida pública, fez isso. Teve um tempo para escutar, um tempo para curar, um tempo para se sentar à mesa, um tempo para a comunhão, um tempo para orar sozinho. Portanto, não substitui de maneira nenhuma. Muito bem, obrigado uma vez mais, Alzira Fernandes, a quem renovo o nosso agradecimento com uma salva de palmas. Muito obrigada. Muito obrigada.